Fala galerinha, tudo bem com vocês? Professor Antônio Walter aqui. Hoje a gente vai conversar sobre as políticas e procedimentos na prevenção de lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo. Pontos de atenção em relação à instrução CVM 617. Presta atenção aqui. Encontro que não é complexo, mas que traz assuntos importantes que podem ser cobrados aí no nosso exame. Olha lá, os clientes ativos de uma instituição incluindo os procedimentos de verificação, coleta, validação e atualização de informações cadastrais, bem como demais diligências aplicáveis de acordo com os artigos 11 e 17, né, que diz o artigo 11, 17 e 2 aqui, que é a coleta e verificação de informações, a atualização cadastral dentro de um prazo específico de 5 anos. Então, quando a gente pensa em políticas, procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro, a gente precisa estar muito atento a isso, que é, com clientes ativos, nós precisamos fazer a verificação de dados constantemente, fazer a coleta desses dados constantemente, tá? Validar esses dados, fazer a atualização desses dados. Presta atenção, tá? Os funcionários e os prestadores de serviço também precisam estar dentro dessas políticas e a gente vai estudar mais para frente quais são essas políticas de funcionário. Isso daqui é algo que antigamente não era cobrado no exame. Antes a gente trabalhava muito o conheça o seu cliente, então a gente tinha políticas claras em relação ao cliente. Hoje a gente tem a questão de políticas do conheça o seu cliente, mas também do conheça seu funcionário e também sobre os seus parceiros que a gente fala, né, que são esses prestadores de serviços relevantes com as instituições financeiras. Dentro dessa questão das políticas e procedimentos, também precisa estar o monitoramento de atipicidades no comportamento e movimentação dos seus clientes. Então, a gente vai estudar um pouco mais para frente sobre metodologias dessas prevenções. Então, as instituições que estão aí trabalhando, né, dentro dessa prevenção de lavagem de dinheiro, como instituições financeiras, precisam ter procedimentos, metodologias para fazer esse tipo de monitoramento. Se tem algum cliente que faz alguma movimentação atípica, fora do comportamento ou em desacordo com o seu padrão financeiro, ou que não seja o cliente, seja o prestador de serviço, que seja o funcionário, então a gente também precisa ter políticas de compliance dentro do RH. Nesse caso aqui, a gente precisa entender, tem que ter condições de identificar, por isso que a gente vê a necessidade do monitoramento. E olha lá, também na questão de políticas e procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro, buscar identificar sempre os beneficiários finais dos seus clientes. Quando a gente pensa, por exemplo, em um terceiro vindo abrir conta, né, alguém com uma procuração, enfim, quem que de fato vai se beneficiar disso? Quem que é o beneficiário final? Então a gente tem que ter a condição dessa identificação. Bom, quem participa ou faz esse processo de prevenção, lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo funcionar dentro do nosso país? Primeiro que você precisa guardar, Banco Central do Brasil, ele é quem cria as políticas de prevenção, tá bem? Então a gente pega a circular do Bacen, que traz para a gente normas, procedimentos que devem ser cumpridos. Então, o Bacen vem nessa criação de políticas de prevenção. Nós temos também quem participa ou faz esse processo, no caso aqui que participa desse processo, as instituições financeiras, que respeitam as regras de prevenção à lavagem de dinheiro e geram informações ao COAF, que é o órgão responsável, que é o órgão de inteligência, que é o órgão responsável por fazer toda essa análise de informação, entender se realmente tem problema, né? Por isso que a gente fala que o COAF é um órgão de inteligência, executa um papel de inteligência, porque ele vai coletar informações, vai buscar entender se realmente tem algum tipo de problema, mas quem efetivamente faz esse tipo de investigação são os órgãos de execução, que a gente está falando de Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual e Polícia Federal. Então, não por isso que você vê em noticiário, foi muito comum a gente ver na época que estava muito forte a Lava Jato, né? A Polícia Federal fazendo as operações
fazendo as investigações, indo a campo, né, correr atrás dessa galera. E também o Conselho de Segurança das Nações Unidas, o CSNU, que você também pode escutar falar um pouquinho mais para frente, tá bem? Aqui a gente não vai destrinchar o que cada um faz, porque ao longo dos próximos encontros, quando a gente for se aprofundar em alguns temas, a gente vai entender que tem alguns desdobramentos aqui dentro, que você precisa entender essa dinâmica que a gente tem. Quem cria as políticas, Banco Central do Brasil, quem trabalha na geração de informação, que são as instituições financeiras, estão ali respeitando todas as regras, enfim, cumprindo os normativos de prevenção à lavagem de dinheiro, que é um canal muito frágil, aí, né, que realmente transação de recursos, enfim. A gente tem um órgão de inteligência, que é o COAF, que recebe essas informações, e a gente tem quem, de fato, quem trabalha efetivamente realizando essas investigações, que é Ministério Público, Federal, Estadual e Polícia Federal. Tá ok? Então era isso que a gente tinha para conversar no encontro de hoje. Vamos seguir em frente, deixa com muita clareza, guarde as informações da aula de hoje aqui, para a gente seguir em frente para mais assuntos sobre lavagem de dinheiro. Espero na próxima aula. Até lá.